Olá, pessoal. Terminado o período das convenções eleitorais, o Live Entrevista conversa com Indros Filho, colunista do blog e do canal Leigo Politizado. Vamos fazer uma análise das principais candidaturas aqui na cidade de Santa Rita, fazendo um raio-x do cenário político desta cidade. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Indras. Como vai? Tudo ok, graças a Deus. Obrigado por mais uma vez ter aceito o convite para a gente conversar sobre o cenário político aqui de Santa Rita e tentar levar ao público uma análise mais fria e mais fiel do que está acontecendo aqui em Santa Rita. É verdade. E agora já se definiu, né, quem serão os autores desse evento. Agora vai dar para a gente comentar e saber como é que vai tudo se desenrolar, né? É verdade. Ô, Indros, mas antes de nós irmos direto para a nossa conversa sobre o cenário político de Santa Rita, eu queria fazer algumas indagações para ti. É, você é um crítico ferrenho dessa questão de líderes religiosos, principalmente os pastores, casarem a igreja com a vida político-partidária. Por que, Indros? A história da igreja mostrou que isso é algo bastante perigoso, né? Inclusive, o colapso da igreja como instituição, ela começa justamente quando a igreja ela começa a inserir-se numa militância política. Nós precisamos entender que a igreja não é proibida de falar em política, inclusive ela deve educar a sua membresia sobre política dentro da perspectiva bíblica e da cosmovisão que a denominação que aquela igreja professa oferece. No entanto, a partir do momento que começa a acontecer acordos escusos, pastores a ocupar cargos estratégicos em troca de vender o voto do rebanho, que é a sua igreja. Então, a gente perde aquele sentido bíblico de rebanho e se torna aquele sentido rebanho político, né? Um verdadeiro curral. Você fala do abuso do poder religioso? Exatamente. Chega a ser aquela linha tênue do poder religioso, até proposto pelo próprio Fachin, mas de uma maneira muito cheia de lacunas e não permeada ali de uma violência simbólica ao cristianismo, mas é algo que precisa ser discutido, né? Dentro da igreja, a questão política. Mas a partir do momento em que a igreja ela começa a assumir uma identidade, uma postura de posição com um dado político, isso é muito perigoso, porque quando vem a decepção, né, aquela entidade que apoiou, ela vai ter também que compartilhar das críticas e da perca justamente da confiança que está acontecendo ali por conta daquele apoio. Ô, Indros, outra questão também que eu queria conversar contigo é a respeito de candidatos. Candidatos locais que tentam colar a imagem dele a figuras nacionais. Aconteceu, aconteceu isso com Lula e agora está acontecendo com Jair Bolsonaro, o presidente. O cara tira uma foto e acha e diz que é apoiado pelo determinado presidente de ocasião. É Tu acha, verdade. tu acha que isso tem alguma influência na política local? Olha só, a premissa oficial, né? O presidente Jair Bolsonaro já se pronunciou oficialmente que não apoia nenhum candidato a prefeito. Então, qualquer pessoa que esteja justamente fazendo essa campanha colada à imagem dele está fazendo de forma não oficial, até porque ele não tem hoje um partido que ele esteja aí para justamente organizar esse tipo de apoio. No entanto, aqui na política municipal, principalmente, é importante que os leitores vejam que, apesar de que alguns candidatos estão se apresentando com uma proposta de alinhamento do apoio do presidente,
Não existe essa proposta. Existe, sim, né, um afinamento de ideologia e um compartilhamento de ideias. Então, o que existe hoje são candidatos que comungam do mesmo posicionamento ideológico político, que hoje é o conservadorismo, né? Quem é de direita. E o progressismo, quem é abraçando hoje é da esquerda. Mas essa mistura dentro da campanha municipal hoje, ela é uma mistura dolosa no sentido apenas de querer o voto. Mas até como estratégia política, se eu fosse um estrategista político, eu jamais aconselharia. Até porque que você está no Sim. município, que você vai ter diversas pessoas de outros partidos, e você fica muito segmentado. Não é isso, Índios? Isso mesmo. Isso está gerando um grande impasse a nível nacional. Aquelas coligações esdrúxulas, né? Existe até lugares aí onde o PT e o PSL estão caminhando junto, né? Então, a gente vê outros casos aí também de partidos que estão justamente se juntando, mas que não existe um alinhamento ali. Isso não é salutar para a democracia e mostra que já se constitui, professor Arlindo, já de uma má-fé política daquelas pessoas, de oportunidade, né? Então, o eleitor tem que entender que, embora aquele político ele professe um lado, ele, no fim das contas, ele tem que prestar contas ao seu partido, que o mandato é do partido, não é do candidato, né? E a gente está vendo muita gente aí se aliou com partidos apenas pela questão do coeficiente eleitoral e pode perder muitas vezes, logrando êxito, a sua liberdade de atuação. Eu quero abraçar o professor Harry, Netinho. Um abraço, Netinho. Um abraço para Carlos Daniel. Um abraço para a Bichat, que está nos assistindo. Ô Índios, e dando continuidade, como tu vê a fragmentação aqui da nossa cidade, da oposição? Nós temos quase 10 candidatos, 10 candidaturas. Como é que tu vê essa fragmentação? Rapaz, algo inédito, né? Essa semana eu até disse, né? As pessoas não podem reclamar de falta de opção, que opção tem, né? Agora vamos ver a qualidade dessas opções. O que é que aconteceu? Você também tem acompanhado o cenário da nossa cidade e há cerca de 3 meses tem se tentado costurar uma aliança entre todas as oposições. No entanto, a guerra de ego é muito grande, né? Candidato batendo tapa na mesa, dizendo que é mais rico ali, por ser rico não ia aceitar ser vice de outro, o outro disse que não queria o outro por conta do histórico que ele já tem. Então, essas pessoas todas não conseguiram ali se juntarem em um único pensamento, né? E terminou resultando hoje, como até os comentários do pessoal que tem nos acompanhado aí, uma verdadeira guerra fria. Então, estamos indo aí para uma campanha com diversas oposições, uma oposição totalmente fragmentada. Isso vai ali tornar a porcentagem de votos ali muito pequena para o cara que ganhar, né? O prefeito que vai lograr êxito nessa campanha, ele vai ganhar aí por praticamente no voto a voto, porque a população vai estar bem distribuída, né? As opções aí que tem, né, são os votos dos saudosistas, os votos daqueles que querem a renovação, os votos daqueles que se identificam com o governo federal. Vai ter aí também, né, a opção dos votos alternativos, vai ter os votos do que querem a continuidade. Então, são todas essas guerras de interesses que vai fragmentar muito o eleitorado santarritense, né? E aí não se engane o prefeito que chegar lá, que ele vai ter uma corrida muito folgada, porque o cenário inicial que se apresentava apenas entre 6 candidatos dava uma boa perspectiva de imagem para o atual prefeito se eleger, né? E diante de uma oposição totalmente fragmentada, bastante egoísta, onde se colocou primeiro o projeto de acumulação pessoal de capital em detrimento do bem da cidade, fez com que a gente agora desembocasse nesse cenário. Então, Santa Rita caminhou nesse caminho, está indo nessa direção, né, de votos muito dissipados. João Pessoa não vai conseguir resolver essa problemática, porque o segundo turno ele vem ali para justamente deixar as duas forças políticas mais proeminentes. Bahia vai sofrer isso, então os municípios que não têm um coeficiente eleitoral suficiente no segundo turno vai sofrer isso. O candidato que ganhar
vai ganhar ali no aperto, numa margem ali em que ele vai precisar trabalhar muito, porque os votos vão estar muito dissipados. Luiz, mas você não acha que alguns candidatos, algumas chapas dessas, primeiro que eu acho que eles estão tentando criar um fato político. Depois, outros estão a serviço de alguns candidatos a deputados federais e estaduais, para ver como é que vai ficar nas próximas eleições. Então, eu acho que tem alguns ali com acordos que não estão nem se importando com Santa Rita, mas sim com o futuro político dele, de acordos com alguns deputados. Como tu vê isso? Tu também acredita nessa possibilidade? Você fez uma análise perfeita, Arlindo. Como conhecedor do cenário político de Santa Rita, você justamente fez essa radiografia do que está acontecendo hoje. Né? Essa grande quantidade de propostas para prefeito, eles não estão visando lograr êxito nessa campanha, mas fazer uma projeção de como serão, como a população se comporta para eles se lançarem como candidatos a deputados. Né? E muitos estão naquele processo de vender, de valorizar o passe. Né? Vamos ver aqui como é que vai dar. Se a gente tiver uma proposta melhor no meio do processo, a gente vende o apoio. Isso se repetiu bastante em campanhas anteriores aqui em Santa Rita. Né? O próprio candidato Quinto, ele usa desse expediente. Né? Na outra campanha ele fez essa mesma coisa. Então não vai me surpreender de que nessa campanha vai haver justamente essa venda de apoio no decorrer do processo. Né? Os mesmos que praticaram isso não vão fazer, até porque eles querem justamente resgatar esse saudosismo político. Então, eles estão muito nisso aí. Mas vai acontecer com certeza no meio desse processo um desgaste, e percebendo esse desgaste, alguns nomes que estão oficializados vão terminar desistindo no decorrer. Né? Principalmente aqueles que não estão com pouca projeção. Como estamos fazendo uma análise de todo o cenário aqui, nós vemos que pode se encaixar nesse perfil. A própria Wanda, que ela está saindo justamente com essa projeção de ser uma futura deputada, né? Os candidatos que se colocam como aqueles dos partidos nanicos. Então, é isso que vai acontecer no decorrer do processo. Mandar um abraço para Sérgio Olímpio, um abraço para a Gabi Brito, que está nos assistindo, que é pré-candidata a vereadora em Marcos Moura. Um abraço, Gabi. Isso, dentro desse cenário tem um fato aí, tem a desistência de Dr. Juca. Inclusive, numa live, ele falou que todo até então era pré-candidatos a vereadores, o acompanhariam. Eu conversei com alguns disseram que não vão acompanhar a chapa Quinta e Stefânia. E essa desistência do doutor Juca? Ele novamente vendeu uma ilusão? Olha só, justamente aquilo mesmo que a gente estava dizendo, né? Ainda nem começamos para valer o processo e já está começando a acontecer esses primeiros casos. O que a gente começa a entender nesse sentido aí? Juca lançou, se fomentou todo aquele postulado, muitos compraram a ideia, e agora está ficando até uma coisa horrorosa, né? Como esse tipo de apoio está sendo vendido. Por quê? O que está acontecendo? Depois que todo o projeto político foi construído, agora ele vende esse apoio, né, ao Grupo Quinto Stefânia e tenta justamente pegar essa arquitetura política que o Juca montou para justamente ele fazer esse lançamento. E aí o que acontece, Arlindo? Nisso aí, os vereadores eles terminam perdendo a identidade de um executivo, de um prefeito que poderia garanhar, e vai terminar agora o que é acontecendo? Cada um tendo que lutar sozinho para tentar se reeleger. E vai haver uma dificuldade para esses candidatos, porque, na verdade, uma chapa majoritária ajuda bastante os candidatos a vereadores. Você cola no candidato a prefeito, é muito bom. E ainda tem um pouquinho de votos, do voto na legenda. São poucos, mas ainda tem. Então, esses vereadores perdem bastante sem uma chapa majoritária. Isso. Eles já saem para a corrida eleitoral com essa grande desvantagem, já sai justamente com a identidade política já manchada, porque
Essas pessoas estavam há quase 6 meses atrás sustentando um projeto e agora, do dia para a noite, eles têm que abraçar um novo, descaradamente, né? Um projeto político que não é muito compactuante com aquilo que eles estavam pregando de nova política, de uma nova oportunidade para a cidade, né? E é tanto que eles abraçaram isso, né, que a nova chapa já está se autodenominando o novo povo da Silva, né? Lembrando que isso aí é um bordão que já veio desde a época da ditadura, de tão antigo que está esse processo político de povoação. Na época em que o prefeito era nomeado. Né? Então, de novo, não tem nada desse processo aí, né? Quem perde é os vereadores, né, que abraçaram esse projeto. Quem vai perder é a população, né, que aposta nesse nome. E virou realmente esses 26 nomes da coligação que sairia. Digo assim, coligação no sentido para que o pessoal que está nos assistindo entenda. Eles já saem justamente com essa desvantagem e vão cada um ter que agora fazer praticamente campanha solo, se quiserem lograr um êxito, né? Porque não tem mais a figura do prefeito para puxar e evidenciar. E na que querem provocar essa colagem, já vai haver esse descompasso, porque ele tem também os acordos com a chapa dele lá também. Mandar um abraço para Paulinho Vitorino, que está nos assistindo, a Laí também, que está nos assistindo, um abraço. E lembrar que a nossa live ela fica disponível no IGTV e no canal Cipuada Nordestina. E hoje nós estamos conversando com o Índios, que é colunista do blog Leigo Politizado, como também do canal com esse mesmo nome. Índios, aí o que você... lógico que ainda é cedo para fazer uma análise dos candidatos, a gente já pode falar de candidatos a vereadores, mas do que você viu até agora. E depois a gente vai fazer uma nova live, vai ter um cenário maior e um universo maior, mas do que você viu hoje, até agora, desse cenário para vereadores. Faz uma análise do que você viu. Foi ótimo. Inclusive, isso foi tema de um dos artigos que a gente escreveu no blog, né? E tem sido também o que os outros jornalistas no blog lá têm escrito. Infelizmente, a perspectiva não é muito boa, né? Realmente apareceu excelentes opções. Eu tenho acompanhado aqui o seu canal, ele tem sido hoje um instrumento educativo forte para a cidade, porque tem apresentado opções, né? Temos a oportunidade, através das lives que têm ocorrido aqui, de conhecer o perfil de cada candidato a prefeito para a nossa cidade, né? Seria bem exitoso se cada um deles tivessem mais essa iniciativa. Quanto à questão dos vereadores, como a gente já viu, a gente pode até fazer um pequeno recorte do que já passou por aqui, né? Alguns revelaram total despreparo, a gente entende que, né, eles estão indo muito ali para responder um apelo da bolha em que ele está, acreditando que ele tem uma grande projeção. Nós vemos que tem pessoas que têm excelentes propostas. Aqui passou pessoas, né, que elas apresentaram excelentes argumentações, excelentes projetos. Entendemos que eles têm uma força de vontade bastante, mas, no geral, a grande massa de opção que tem se proposto a pleitear um cargo de vereador de Santa Rita, são pessoas ainda muito aquém da qualidade política que esse município merece. São pessoas que não conhecem a função de vereador, não conhecem o que a Câmara ela faz, são pessoas que não têm uma projeção do que eles podem apresentar como projeto. Então, a gente começa a entender, tristemente, que não podemos esperar dias melhores se a gente continuar com essa qualidade de candidatos, né? Vamos ter mais do mesmo, né? Precisamos deixar de transformar a nossa Câmara em um depósito de zoológico, onde a gente tem de vaqueiro a calango, mas a gente não tem realmente propostas, né? Então, o que é que ainda existe para haver esse resgate? Que os políticos que estão se propondo a pleitear esse cargo para vereador, eles solidifiquem suas propostas, eles digam a que veio, né? Eles larguem muito mais essa bandeira de assistencialismo e apresentem aqui um projeto onde eles possam ali pleitear uma melhora para a nossa cidade. Porque o nível que tem se apresentado de opção é muito baixo.
Em qualquer conversa que você tem com pessoas hoje na cidade, no dia a dia, com a população, com as pessoas mais politizadas, eles sentem essa falta de opção, Arlindo. Eles sentem que o que está sendo oferecido é mais do mesmo. Então, o vereador, ele precisa justamente, como a gente vai ter uma campanha esse ano, de pouco corpo a corpo e mais virtual, ele vai ter que trabalhar muito essa identidade dele nas redes de projetos, para que ele se apresente uma melhor opção para a população. Mandar um abraço para a Roseli, um abraço para a professora Cida, um abraço para o William Pedro, que está nos acompanhando. E eu só quero ressaltar que quando a gente faz essas críticas, inclusive para esses candidatos, eles melhorarem, eles lerem, eles estudarem, e não gastarem energias combatendo essas críticas. Porque às vezes tem alguns que não estão nem preparados para determinadas críticas e acha que você fez a crítica para denegrir, para deixar eles menores, e na verdade a intenção é que eles ainda melhorem, que nós temos tempo até o pleito que se avizinha, não é isso? Isso, até porque a palavra crítica ela toma um termo pejorativo, mas crítica ela não é algo negativo, né? Ela é Uhum. justamente uma sugestão para melhorar cada vez mais. Né? A nossa cultura foi que pejorizou a crítica. São pessoas boas que têm boa vontade de levarem os projetos políticos, mas a gente observa uma incongruência muito grande, né? Por exemplo, o cara que ele se apresentava como progressista até uma época dessa, agora ele está num partido de centro. E aí ele não sabe dizer por que fez essa transição. O cara que era justamente de centro, agora ele se apresenta como progressista e não sabe identificar o que é ser isso. Então, aquele cara que é conservador, mas ele está indo na onda do político do momento. Então, é aquele outro que já sai com a identidade. A gente vai ter aí a campanha de maior quantidade de policiais, cabos e sargentos envolvidos. São mais de 2.000 pelo Brasil todo, né? Então, o que é que isso passa da nossa imagem, né? As pessoas utilizam justamente como um trampolim a titulação militar, né? É aquilo que a gente volta na pergunta inicial. O cara se apresenta, eu sou o vereador pastor fulano. Não, você não é pastor. O pastor ele é chamado para ser um ministro de confissão, não é para ser político. Se ele quer entrar na política, ele deixa a titulação de pastor. Se ele quer entrar na política, ele deixa a titulação de sargento. Né? O que é que isso tem passado para a população no geral? Né? Que justamente é um trampolim, que o título serve como um trampolim. E as pessoas não estão atrás do cabo fulano, do sargento fulano, do pastor fulano, de fulana de fulano. Né? Existe muito isso nos vereadores. A mulher que pega o nome do marido, o marido que pega o nome da mulher ou da instituição. A gente precisa deixar isso porque isso é aquela ideia oligarquizada, né? Aquela ideia de que ainda vivemos uma oligarquia política e a gente está vendo ventos políticos diferentes. Não é à toa que um cara chegou a ser eleito presidente com um celular na mão, né? E uma rede social. Então, quem vive no dia a dia político já entende que cesta básica nem R$ 20 leva mais vitória de ninguém. Um abraço para a Paula Mendes. Paulinha, um abraço. E um abraço para José Tavares, que também está nos acompanhando. Índios, agora vamos fazer uma análise das chapas formadas. E não se sabe se ainda homologadas, que ainda pode desistir, mas é o que nós temos posto. Vamos analisar cada uma? Vamos lá. Primeiro eu tenho Nicola Lomonaco e Doutor Bené, MDB. Essa é aquela típica chapa, né, sem projeção, que ela foi colocada ali apenas para um teste de nome. Por que chegamos a isso? Justamente porque diante de todo esse cenário pré-político, essa opção não se mostrou-se visível à população. Nós estamos chegando já perto do pra valer mesmo, como diz no populacho mesmo, e ainda é uma chapa que ainda não apresentou um projeto político. Nicola não se evidenciou-se nas redes para a população, não se evidenciou-se para que veio. Então, é aquela mera chapa de teste, né, ali,
o partido obriga a ter em cada lugar uma, e aí o cara termina indo nessa aventura. Bem típico do que o Rede está fazendo para João Pessoa, né? Aquela chapa para testar a popularidade do partido, então evidencia-se ali um nome, né? Realmente, se ele tem essa pretensão, se ele tem a boa intenção de chegar lá, ele precisa se lançar mesmo e se assumir pré-candidato para que ele possa justamente mostrar a que veio. E nós acreditamos que já é tarde. Eu acho que você, Exatamente. para você trabalhar uma candidatura, principalmente a prefeito, você precisa de um longo período. E ele usou o denuncismo, né? Usou alguns denuncismos para pegar um pouco de evidência e conseguir um partido e desse partido se lançar candidato. Eu tenho dúvidas se ele Isso, chega... você até tocou algo bem interessante, desculpa até te interromper. Ele começou a desenhar a política dele já errada, né? Só naquela parte denuncismo, tirando foto, mostrando buraco, mato, né? E isso aí já todo mundo já estava fazendo, né? Inclusive, isso até virou um modus operandi para conseguir um emprego na prefeitura atualmente. Né? Você está desempregado e sai tirando foto aí de buraco, que daqui a pouco você recebe uma proposta de um cargo. Eu tenho dúvidas se ele chega até o final, Indra. Ela é justamente aquela chapa ali que ela vai se dissolver no processo, viu? A conversa dos bastidores em Santa Rita é justamente essa, né? Que não vai ter fôlego de chegar lá e pode ser uma dessas chapas que vai poder vender apoio no processo. Vamos para a segunda chapa. Professor Valdir Lima e Rafael Freitas. Pessoal, os dois. Valdir Lima é um nome que está se consolidando, né? Principalmente porque houve uma grande projeção dele no último pleito. Ele se apresenta hoje como dessas oposições o mais alinhado a uma frente oposicionista mesmo à atual gestão, né? É uma pessoa que já tem trabalho prestado à comunidade, principalmente no âmbito da luta educacional, né? E ele vem aí, a grande desvantagem de Valdir Lima, e isso toca muito o ego do partido em si, porque é um partido que não investe, né? É um partido que gosta muito de colocar as pessoas apenas para fazer aquela barreira crítica, mas não investe para levar um pleito ao fim, com exceção do Rio de Janeiro, que eles são uma oposição muito forte. Mas no restante do Brasil, o papel do PSOL ele é quase semelhante ao PSTU, né? É lançar uma oposição só para fazer denuncismo. Não é o perfil de Valdir, ele tem grandes propostas, ele tem excelentes adequações. Foi secretário também da gestão de Reginaldo, né? No entanto, o que puxa muito o Valdir é o investimento partidário. Então, o que ele vai ter que fazer justamente se ele quiser lograr o êxito nessa campanha, porque ainda é difícil. Ainda não é a campanha de Valdir, mas é a campanha que ele vai estar construindo para que esse nome dele ganhe corpo até para ser um futuro deputado, viu? Então, é uma pessoa hoje que na projeção política de Santa Rita é alguém que se tem que ficar de olho, porque ainda vai demonstrar uma força política que está em construção. Mas para ele chegar à prefeitura de Santa Rita, era necessário um investimento muito grande. Além do que, atualmente, eles não admitem isso, mas ainda existe uma grande aversão aos partidos de cunho socialistas na atualidade. Né? E isso é a prova cabal nas urnas e vai se consolidar mais uma vez agora. Mas isso ninguém vai admitir, porque também cada um tem que valorizar o seu passo. Né? Um abraço a Marcela. Indros, outro problema do pessoal é o sectarismo dele. O sectarismo que eu falo, no sentido de não fazer alianças. Dificilmente o pessoal, principalmente aqui no Nordeste, eles fazem aliança. Ele só quer sair em pouco só. E isso dificulta bastante. Ele não consegue se aliar nem com o PT. Exatamente. Chapa pura, ela tem que ter um histórico, um capital político muito forte para ela se estabilizar e lograr êxito numa campanha. Né? Tanto que hoje a gente tira aí muito aí, dificilmente chapas puras chegaram ao poder estadual, municipal, em algum lugar, porque ela tem que vir num capital político bastante conceituado e trabalhado. Vamos lá. Doutora Joelma Pedro
e Reginaldo Américo. Parece que é o Regismar da Ferragem, não é isso? Todos dois do Isso PR. mesmo, ficou para ele no fim. Joelma passou pela crise que todos eles estão passando agora, né? A escolha de um vice, né? Antes, um vice era uma das primeiras coisas que era escolhido, mas nessa política aconteceu um movimento bem atípico, né? Eles deixaram os vices para a última hora porque eles queriam configurar as alianças. As alianças não chegaram, então eles tiveram que optar, né, pelas pessoas com proximidade. E aí o que é que acontece justamente, né? Joelma, ela está despontando, né? Desde o nosso último encontro aqui, ela vem crescendo muito, né? Em qualquer lugar da cidade que você escuta e fala, as pessoas que têm um conhecimento mais da política santarritense, elas falam, Joelma é uma boa opção. Então, Joelma vai ser uma boa surpresa para a campanha municipal na nossa cidade, né? Wanda de Olavo e Nena de Gil. Nena de Gil parece que é a esposa de um dos vereadores, não é isso? Isso. Todos dois são do Democratas. Exatamente. Wanda é a típica candidatura para testar se ela se dará bem para deputada estadual. Mas vai ser uma coisa que não vai fazer nem cócega aos concorrentes. Desculpa as pessoas que a apoiam, né? Mas assim, quem analisa a política de uma maneira fria e que tem um arcabouço doutrinário de política, sabe que esse tipo de candidatura, né, apesar dela ter um grande apelo ao feminismo, né, formando uma candidatura mais mulher para identificar-se daquela máxima de mulher vota em mulher, mas o santarritense ele não ainda tem essa estrutura para estar trabalhando com essa ideologiação. Então, Wanda, ela é dessas candidaturas que ela está se colocando apenas para testar. Porque quem será a Wanda deputada? Adonis Júnior e Missinho do Bode, ex-vereador. Todos dois também do Solidariedade, chapa puro sangue. Isso. A Adonis aí, eu arrisco aí que a Adonis ele chegue nessa corrida entre o quarto e o terceiro lugar, justamente por conta das forças políticas que o apoiam por trás, né? Os interesses de deputados, aquela coisa, né? Mas a Adonis dificilmente logrará êxito. A Adonis ainda tem um estigma muito forte ainda da passagem que ele teve aqui na Secretaria de Educação, né? Que ficou muito evidenciado apesar de ter se fazer tanta campanha do que aconteceu de positivo, mas o santarritense não tem boa lembrança da sua passagem como gestor aqui, né, na área de educação. Então, é tanto que ele vai ser confrontado bastante nos debates do dia a dia, principalmente nos processos que ele alega ser processos comuns, em que qualquer pessoa que está em um cargo, ela sofre, né? Não são comuns, são processos que eles aí pesaram, são processos que podem vir à tona aí no decorrer, justamente se ele começar a evidenciar aí na corrida eleitoral um crescimento. Então, mas também não será uma campanha muito de Adonis. Major Nunes Neto e Sargento Jonas, patriotas. Uma chapa de farda. Rapaz, é cada vez mais triste a situação do Major. O Major foi aquele cara que deu um tiro muito cedo e eu pensava que ele ia começar agora com a corrida para valer, com toda a pompa, mas cada vez mais é um nome que está se apagando, né? Cada vez é um nome de bolha. O que é um nome de bolha para aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? É aquela pessoa que só tem voto dentro daquele celeiro de pessoas que falam igual a ele, né? É uma boa opção para a cidade, no sentido que ele tem boas propostas, como Joelma, como Valdir Lima, mas é a pessoa que justamente ele queimou a largada muito cedo. O Major está se dissolvendo tão rápido quanto o Virgulino ontem, né? Depois daquela fala infeliz que ele teve em João Pessoa, né? O cara que justamente do dia para a noite perdeu uma quantidade enorme de apoio. Neto, ele precisa justamente, o Major Neto, para que ele consiga restaurar essa campanha ainda, ele deveria ter feito uma aliança com algum nome proeminente, ou com a Joelma, né, como se apresenta, ou tentar costurar um acordo com a própria Wanda, mas infelizmente ele está cada vez mais se apagando. Ô, Idos, mas essa questão de estar se apagando, não está associado também de se apresentar como novo?
e de repente ele coloca como coordenador da campanha dele o sobrinho de Reginaldo. Foi ótimo você até ter citado isso aí, porque isso aí foi o tiro do pé dele, né? Principalmente que se ele for fazer campanha nos meios políticos aí, principalmente na galera politizada, ou no pessoal que está no dia a dia, né? O santarritense, querendo ou não, ele respira política, né? Do cara que está pegando frete no mercado ao cara que tem pós-doutor, ele conhece da vida política dessa cidade e ele se engaja mesmo, né? Então, e justamente ele sabe quem são esses personagens que passaram por Reginaldo, né? E aí isso desconstrói também o discurso de Major Neto, né? O que eu me apresento com novo se eu começo a me aliar justamente com esses, né? Então, foi um tiro no pé, não foi uma escolha muito sábia, né? Mas é aquela coisa, quando a gente está no corpo a corpo dessa campanha, esse pessoal não liga muito de pagar profissionais para desenhar a sua campanha. Eles preferem aquela pessoa que oferece serviço de graça, não importa o passado. Um abraço para Pato Santos e Ivanete, que está nos acompanhando. E agora vamos para Flaviano Quinto e Stefânia Maroja, PSC e PSL juntos. Eu brinco até com os mais chegados, que eu digo, só quem vai votar nesse pessoal ou já morreu, ou não são mais obrigados pela justiça eleitoral a votar. Né? Eles ainda vivem nesse velho saudosismo daquela campanha da época da ditadura, tanto que ainda, como eu disse, ainda utilizam um bordão da época de intervenção, né? Que a política era tida por intervenção, era o presidente que nomeava o prefeito, né? E eles ainda vivem nesse encantamento. Eles tentaram juntar aí, né? Mas a grande prova de que eles não têm mais essa condição, esse capital político em Santa Rita, é que Henrique Maroja nunca conseguiu lograr êxito político, né? Até mesmo por uma questão de ego, que ele nunca quis sair a vereador, ele sempre quis uma chapa majoritária. E quinto também, né? Então eles estão tentando aí lucrar em cima da morte, né, de Maroja e de Marcos, ambos grandes expoentes do coronelismo, né? Ainda me admira muito como tem gente que ainda defende e diz que eles são modelos políticos. Eles eram modelos políticos para uma política que era feita quando o cara botava a espingarda na sua cabeça e a urna era de pano, né? Não, para novos tempos não são pessoas para esse novo tempo como referências, né? Então vai ser uma chapa que eu acredito aí não vai tanto assim não. É mais pelo saudosismo político. Um abraço para Lucas Gutierrez, que é pré-candidato aqui a vereador aqui em Santa Rita, pelo pessoal, o partido do professor Valdir Lima. E nessa mesma chapa de Stefânia e Quinto, ou vice-versa, na verdade, Quinto e Stefânia, como vai ficar aqueles vereadores que até então se apresentavam como novo, como novidade, como discurso de modernidade, e agora estão tirando fotos abraçados com essas duas figuras. Que na verdade eu chamo da nova velha política oligárquica. É verdade. Eu acho que eles se entendem por nova política porque agora pode ser feito agora campanha através da internet. Então eles acham que isso é novo, né? Mas ainda continuam com aquele mesmo velho discurso do assistencialismo barato, vivendo as glórias do passado, né? E elogiando aquilo que eles um dia fizeram, mas que hoje não tem essa relevância e esse impacto político tão grande aqui na nossa cidade, né? Esses vereadores eles estão numa posição muito comprometedora, né? Eles já começaram a corrida eleitoral já queimando, né, a própria imagem, a própria proposta que eles tinham. Então eles vão ter que, como eu falei, vão ter que correr para numa campanha praticamente solo tentar se eleger. São pessoas que estão se postulando ao cargo com partidos de coeficiente eleitoral altos, né? Então eles vão ter que justamente trabalhar dobrado para tentar superar justamente esse impasse, né, de uma perca de uma identidade política e ainda mais, né, tem que desconstruir todo o discurso para que agora eles estejam abraçados com dois representantes, né, das políticas da época do coronelismo santarritense. Um abraço para... Infelizmente, assim, que Um eles estão abraço para... fazendo é uma situação infeliz.
Um abraço para M. Felipe, que está nos acompanhando. Agora vamos para Zé Paulo e Riata. Todos dois do PTB. Chapa também, puro sangue. É aquela questão da chapa puro sangue. A grande jogada de Zé Paulo justamente foi manter essa pureza de chapa para conseguir a proximidade do governo estadual. Não é? E, querendo ou não, João, se ele devota o apoio a alguém, você já tem aí meio caminho andado de sua campanha. Então, ele foi estratégico nesse sentido. Né? É uma pessoa que sabe fazer política. A minha crítica, justamente, à questão das candidaturas de Zé Paulo, justamente, é que ele carece de um assessoramento mais sofisticado. Né? Essa identidade da pessoa se parecer muito com o povão não tem colado muito. É por isso que não logrou êxito nas últimas 2 vezes, agora recentemente, que se candidatou. Né? Como estudante da área política, né? Uma pessoa que estudou essa questão política, ele tem essa criticidade política, eu não vejo ele como uma opção ideal à cidade, justamente por esses laços que ele já teve com o governo Ricardo Coutinho, apoiando ipsiliter de qualquer coisa que o governo mandasse, apesar de ele não ter envolvimento comprovado com nada, né? Mas apoiou justamente um governo que ele está aí muito desgastado, né? João Azevedo, justamente, ele escapou por conta da pandemia, mas se não houvesse o Covid, a gente estaria com outro governador no estado agora, nesse momento. Né? Então, ele é uma faca de dois gumes. Ele consegue um apoio estadual, mas ele vai ter que levar junto com ele para o pleito municipal a estigma de ser apoiado, talvez, por políticos envolvidos com a GAECO, envolvidos com escândalos grandes de corrupção na Paraíba. Então, ele vai ter que justamente dinamizar esse equilíbrio. E o que é que vai fazer a diferença na campanha dele? Justamente vai ser uma assessoria sofisticada que pode justamente vender essa imagem dele para a população. E aí ele se apresenta dentro desse cenário após essa aproximação com o governo estadual aí como a principal oposição contra a Panta, né? Ô, Idris, mas aí eu tenho uma certa dificuldade de levar isso adiante, esse apoio do governo, porque o governo em João Pessoa está com o PP. Será que o governo também não vai transferir aqui o partido dele, ou então o apoio ao PP do atual gestor? E aí é que a gente entra na seguinte questão, né? A questão é a seguinte: ele vai conseguir o capital financeiro, ele não vai conseguir o capital de apoio, né? E em Santa Rita, infelizmente, a gente precisa educar a população a ela criar uma consciência política desalinhada da venda do voto dessa corrupção, né? Então ele vai ter justamente esse capital financeiro, esse suporte, né? Mas João Azevedo não transfere voto, até porque todo analista político sabe que João Azevedo ele é um poste de Ricardo. Inclusive, nos bastidores, nunca houve um real rompimento entre Ricardo e ele. Né? Apenas houve um distanciamento para que ele conseguisse uma governabilidade. Então, o que é que Zé Paulo vai, justamente com essa proximidade aí, ter? É justamente a vantagem política financeira que a campanha vai necessitar para que ele chegue aí ser o principal oponente de Panta. Lembrando que o Cidadania, que é o partido do governador, aqui com João Júnior, ele sinalizou uma candidatura e não vingou. Ele sumiu, de repente, dessas convenções, ele sumiu, não apareceu, ninguém sabe de que lado ele está. Exatamente, né? É justamente aqueles apoios comprados já de bastidores, né? É a resposta até justamente da audiência que está colocando aí, né? O caso de Rita, que foi uma ferrenha opositora, né? Nas campanhas anteriores e de repente aparece aí junto, né? É o velho acordo de bastidores. Olha, vem daí a tua quem teu curral eleitoral, digamos assim, infelizmente nos bastidores é tratado com essas nomenclaturas, né? Vem daí o teu povo, o pessoal, os teus apoiadores, que a gente aí vai justamente estabelecer a aliança.
Agora Por vamos isso, para a última, né, que está posta. Panta, aí repetir novamente com o vice. Ele não quis mudar o time que está ganhando e permaneceu com o Carimbó como vice. exato. Porque justamente Panta ele está saindo aí com uma larga vantagem. Além de ter a máquina pública ainda, né, e apoios de deputados muito fortes, infelizmente ele está se evidenciando aí como um forte candidato a ser reeleito, né? Apesar dele ter um governo muito criticado, uma rejeição muito grande, o que é que está acontecendo? O pessoal está batendo, mas não está dizendo por que está batendo. Foi a grande máxima que aconteceu, não só na sua live, mas em muitas lives políticas que eu tenho acompanhado aqui. Quando se pergunta por que o que você acha do governo Panta? Todo mundo diz, um total descaso. Mas por que um total descaso? Né? Era aí que o cara deveria, nessa lacuna, justamente fazer ali o desmanche dessa imagem do prefeito. E como todo mundo só está dizendo que ele é um descaso, mas não diz por que ele é um descaso, ele começa a lucrar justamente com essa campanha indireta que o cara termina fazendo. Porque está fixando no eleitor o nome dele. E como o eleitor ele vai muito pelo aquilo que está acontecendo atualmente, o eleitor tem a imagem ele quer a seguridade, então ele vai optar por algo que já está seguro do que tentar uma novidade. Principalmente diante do que ele vê aí no município ao lado com o Bahia, e já vai no sexto prefeito. E em política não existe mistério. Numa campanha majoritária, é desconstrução do outro. Isso, Porque, isso assim, mesmo. inclusive eu fiz uma indagação, como é que dois pré-candidatos disputando o mesmo espaço fazem lives juntos? É um erro estratégico ridículo, coisa de pessoa iniciante, né? Você não vai dar audiência ao cara, mesmo que você esteja lá no último lugar, mas o seu último lugar desbanca uma configuração inteira de candidatura, né? Não é à toa que para presidente da República a gente tem quase 20 nomes quando sai, porque os caras não querem saber, mas eles querem justamente fragmentar aquilo ali. Então, muita gente fazendo campanha para o outro praticamente, né? Então, se você vai atacar, se você vai desconstruir o adversário, você não pode ser muito raso, dizer eu não gosto dele porque eu não gosto, a gestão dele foi um desastre. Mas por que foi um desastre? Né? Tem que apontar que teve secretárias ineficientes, pessoas colocadas em pastas sem nenhum perfil para o desenvolvimento daquilo, né? Escândalos e denúncias, licitações de quase 500 milhões que não foram efetivadas. Você tem que começar a atacar durante fazendo essa roda. Não adianta você estar tirando foto de buraco, mostrando mato de escola, se você justamente tem que atacar coisas concretas, né? A falta do remédio na farmácia, né? Os baixos salários pagos aos servidores, a falta do 13º, do terço de férias. Estamos na porta da entrada do principal bairro da cidade com a campanha do Sindicato dos Médicos dizendo que até o momento os médicos do município não receberam o terço de férias. Né? E isso é acumulativo. Então é isso que deveria ser especificado pela oposição. É fácil derrubar o candidato que ele planta, né, trocando em miúdos, é o candidato mais forte, mas é fácil desbancar toda essa estrutura. O problema é que os candidatos, as opções que não conseguem justamente fazer essa projeção, porque eles têm que trabalhar esse perfil dele. Não adianta eu chegar aqui e dizer que eu sou filho da terra e por conta disso você tem que votar em mim. Porque filho da terra é minhoca. Né? A pessoa quer saber o que ele vai ser como prefeito. Não quer saber se o pai dele foi um grande empresário, se ele é um médico, que os filhos dele casou com todo mundo da cidade, que fulano tem um grande projeto para a cultura. Se você justamente desconstruir a gestão atual, mostrando por que ela é uma péssima opção de continuidade. Isso não está havendo, e isso faz com que Panta dispare aí como uma alternativa certeira para ganhar essa eleição. E, José, Infelizmente, nós já fizemos a análise das candidaturas postas. Quais as tuas perspectivas para essa campanha se avizinha? olha só, essa campanha ela vai mostrar como está o perfil do eleitorado pós a campanha para presidente. Né? Ela vai mostrar o retrato, né?
como a gente teve uma campanha muito fora da curva para o Executivo Nacional, nós vamos agora conseguir ter justamente o raio-x do que é o eleitor brasileiro, né? E aí a gente vai entender o que é que está pensando o eleitor. Será que as novas tecnologias, como redes sociais, o WhatsApp, né, lives, elas vão pesar de agora em diante? E será que um candidato a vereador, que ele não faz o assistencialismo, mas ele tem uma identidade visual forte, pode levar ele a ganhar? Então, tudo isso vai desenhar esse perfil para que a gente agora tenha justamente qual é o perfil do eleitor brasileiro. Porque a campanha mais importante de todas não é para presidente, é a campanha para prefeito. Porque é ela que mostra no chão de fábrica quem é o eleitor, o que ele pensa, o que ele quer, né? Então ele vai muito nisso aí. Vamos ter realmente alguns cargos comprados, né? Porque a gente está vendo aí veneziano praticamente entrando pesado com algumas campanhas, principalmente de vereadores que já estão na Câmara, né? Eles estão fortemente apoiados pela estrutura do senador veneziano. Então, infelizmente, por mais que Gramado tenha sido uma lembrança horrorosa na cidade, mas o dinheiro, né? O assistencialismo vai pesar, os acordos políticos religiosos na cidade que estão se costurando vão levar esse desequilíbrio, principalmente na zona rural. Mas o que precisamos entender justamente é que essa campanha ela vai fornecer esse panorama. Idris, eu quero agradecer demais essa nossa conversa, essa sua análise aqui sobre o cenário de Santa Rita, sempre coerente, sempre a gente tenta fazer uma análise sempre o mais frio possível. Eu, particularmente, não sou partidário, você não é partidário. Eu queria te agradecer demais e ficar o convite para novas conversas futuras. Ótimo. Vamos aí conversando para a gente analisar como é que vai se desenrolar tudo isso, né? Vamos ver se aí se concretiza muitas das nossas previsões de desistência, como é que vai se comportar as alianças daqui para frente. Quando o Pra Valer começar dia 29, a gente já vai ter aí no retrato muito mais consolidado. Obrigado, Indras. E eu De também quero nada aí. agradecer às pessoas que nos assistiram, que acompanham a nossa conversa. Todos fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço a todos e passem lá no blog Leigo Politizado e no canal Cipuada Nordestina. Um abraço. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é Nordestina. Um abraço.